Olá, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre criatividade e sobre como deixar as nossas aulas mais interessantes. A gente vai fazer uma dobradinha do episódio 4 e 5 juntos, tá? Então, eu vou começar refletindo aqui com vocês o seguinte. Muitas pessoas às vezes se questionam, né? Eu acho que eu não consigo gamificar. Isso é para quem é criativo. Eu não me considero criativo. E na verdade, gente, ser ou não ser criativo pouco vai influenciar, sabe por quê? Porque todos nós somos criativos. Algumas pessoas exploram mais essa criatividade e outras pessoas exploram menos. Então, às vezes você não se sente criativo por causa do medo. O medo te bloqueia. E aí você tem que tentar refletir para entender quais são as raízes desse medo. Por que você sente medo? E se mesmo assim você identifica que você está com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo. É melhor você fazer e ir quebrando esse seu medo, esse frio na barriga, para você ir testando e percebendo que não é nem um bicho de 7 cabeças, do que você ficar parado, bloqueado, porque você simplesmente não tem segurança por se sentir exposto, por se sentir frágil, por sentir que não está preparado, não está pronto. Gente, isso acontece real, tá? Muitas pessoas falam, Naira, mas como é que eu vou gamificar? Eu vou enfrentar uma sala de aula e se der errado? E na hora que eu colocar aquele aplicativo para rodar, e se não rodar? E na hora que eu tiver que fazer uma competição, se eu, falhar em alguma coisa, como eu vou resolver isso? Muitas pessoas que eu conheço, inclusive, têm esse medo. Eles sentem, às vezes, que eles conseguem criar um projeto legal, mas na hora de aplicar, na hora de apresentar, eles já têm esse bloqueio porque está com medo. Então, vou falar de uma frase aqui conhecida que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É isso, gente. Todos nós somos criativos e às vezes o que nos para é o medo. Bom, então eu pedi para você refletir sobre as raízes desse medo, né? Quais são as origens? O que está te bloqueando? Legal. Agora eu quero te dizer que eu estou falando que todos nós somos criativos, mas eu tenho uma propriedade para falar sobre isso. Por quê, pessoal? Existe um estudo aí do Seligman, né, que é o fundador da psicologia positiva, e do Christopher Peterson, que é um dos 100 psicólogos mais citados no mundo. Ele é da Universidade de Michigan. Eles criaram uns estudos chamados Forças de Caráter e Virtude. O que eles fizeram? Um estudo que durou aí 3 anos em 54 nações com 150 mil pessoas. E eles investigaram que todas essas pessoas possuem 24 forças do caráter. Essas forças estão relacionadas a 6 virtudes universais. Essas virtudes, elas nos traz uma força e nos conecta com algo que para nós é energizante, oferece uma experiência de aprendizagem, traz uma excitação, uma vontade de fazer, certo? Essas forças, elas são essenciais e espontâneas. Então, quando a gente identifica aquelas forças que são principais na gente, elas são chamadas de assinatura de forças. E essas forças, pessoal, elas moldam muito a sua personalidade, como você vai agir, como você vai reagir a determinadas situações. Então vamos lá.
Existem 6 virtudes universais e por isso que eu tô te contando que você tem criatividade. Depois eu vou te gerar aqui alguns insights para você explorar dentro da gamificação. Mas as seis virtudes universais são, anota aí, sabedoria. Eu vou até dar a dica para você fazer um teste, um assessment, para você identificar qual é o que as suas top 5, as suas forças mais utilizadas. Então, ó, sabedoria, a primeira virtude não é força, daqui a pouco eu explico o que é virtude. A segunda virtude é coragem, a terceira é humanidade, a quarta é justiça, a quinta é temperança e a sexta é transcendência. Bom, pessoal, o que acontece é que existem 24 forças que são formas nos quais a gente acessa essas 6 virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Bom, todos nós temos 24 forças, só que 5 delas são muito marcantes em nós. 5 dessas forças a gente entende que elas são essenciais, são energizantes, geram uma experiência de aprendizagem e são espontâneas. E 5 dessas forças eu reconheço como sendo os meus principais talentos e as pessoas também reconhecem essas forças em mim como sendo algo muito forte, certo? Bom, eu olho essas 24 forças e escolho 5 delas que tem essa identificação, que tem tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Na virtude sabedoria, quais são as forças que compõem, né? Que é a forma com que, por meio dos meus comportamentos cotidianos, eu acesso essa virtude sabedoria. Perspectiva, você enxergar as coisas por outros olhares, por outros ângulos, né? Perspectiva. Amor ao aprendizado, aquelas pessoas que são realmente muito dedicadas, que sentem prazer em aprender. Terceiro, senso crítico. Quarto, curiosidade. E quinto, criatividade. Então, essas 5 forças aí é a forma com que você acessa a virtude sabedoria. E daqui a pouquinho eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Só vai captando aí. Bom, já na virtude coragem, nós temos integridade como força, que você acessa essa virtude, ou seja, por meio da sua integridade, se isso for algo espontâneo, essencial, energizante, que gera uma experiência de aprendizagem, algo espontâneo em você, e que é um ponto forte em você e que as pessoas também reconhecem em você isso como um ponto forte, é uma forma de você estar acessando a virtude coragem, tá? Então, integridade em coragem, entusiasmo, perseverança e bravura. Essas 4 compõem aí, são formas de acessar a virtude coragem. A terceira virtude, pessoal, é humildade. Isso é um estudo científico, né, de muitos anos e vocês vão perceber o quão isso é importante para que você tenha bem-estar, para que você se sinta bem. E você identificando essas forças, o legal é porque primeiro você vai saber, eu vou te dar a dica de um assessment aqui que você vai fazer para você saber em que posição tá a sua força de caráter, criatividade. Para você o quê? Trabalhar como aumentar essa força, ou seja, quanto mais você acessa essa força, mais presente ela vai estar em você, no seu dia a dia. E isso facilita muito a criação desses projetos, mas já é mostrando cientificamente para vocês que todos nós somos criativos. Agora tem que saber em qual intensidade você acessa essa força ou não, tá? Então vamos lá. De vez em quando eu vou parando, volto lá para as pessoas que estão entrando, né, captarem aí, pegarem o fio da meada. A terceira virtude, pessoal, é humanidade. Humanidade tem 3 forças que você acessa essa virtude. Empatia, né? Aquela perspectiva de se colocar no lugar do outro. Através da generosidade, que é a segunda força, e amorosidade. Então, com empatia, generosidade e amorosidade, você acessa a virtude humanidade. A quarta virtude que nós temos no estudo do Seligman e do Christopher é justiça. Justiça, pessoal, também existem 3 forças nas quais a gente pode acessar essa virtude justiça, que é liderança,
imparcialidade e espírito de equipe. E a quarta virtude é temperança. A quinta virtude é temperança, que a gente acessa por meio das forças prudência, autocontrole, humildade e perdão. São 4 forças aí para acessar a temperança. E a sexta virtude universal, que é transcendência, nós temos 5 forças para acessar essa transcendência, que é espiritualidade, bom humor, esperança, gratidão e apreciação do belo, né? Apreciação da beleza e excelência. Pessoal, é o seguinte, quando você tem aqui essas 5 forças, dentre essas 24, você olha para as 4, identifica quais delas são 5 muito fortes em você e as pessoas reconhecem isso em você. Nós estamos trabalhando aqui sob a perspectiva da sua assinatura de forças de caráter, porque não existe o mau caráter, né? Nem os psiquiatras dão laudo aí de mau caratismo ou mau caráter. Mau caratismo, nem sei se existe, mas assim, sempre falam desvio de conduta, de comportamento, porque neste caso a ciência se preocupou em estudar os pontos realmente fortes das pessoas que compõem aí essa assinatura de forças, que é a assinatura de caráter, quando você tem 5 delas, que você identifica essas características que eu disse, são seus pontos fortes e que você reconhece e as pessoas também. Toda vez que você acessa essas forças, você está mais próximo, o quê? Do bem-estar subjetivo, porque isso te gera uma série de emoções positivas. E tem um estudo da Barbara Fredrickson que diz que a cada emoção negativa, você precisa de 3 para neutralizar. Então, se você tem acesso, quanto mais você acessa essas forças de caráter, mais bem-estar você tem. Por quê? Porque você reproduz mais emoções positivas. Que emoções positivas são essas, Naira? Amor, gratidão, inspiração, alegria, diversão, interesse, orgulho, serenidade, enfim, tudo aquilo que você sente, né, aquele bem-estar que te gera bem-estar, aquelas emoções que te geram bem-estar. Certo? Então, pessoal, só que existe também um assessment do VIA Institute on Character, que é via teste. Você pode acessar pelo site www.via-charater, né? É CHARACTE.org. Você coloca lá para fazer seu teste, tá? Ou então você joga no Google via teste, VIA, via teste. E aí você faz seu teste. O VIA, pessoal, vai te dar as suas 5 forças chamadas top 5 em primeira posição. Ele vai te mostrar as 24 numa ordem na qual você acessa. Aquelas 5 primeiras são suas top 5, ou seja, as forças situacionais, as forças que você mais tem acessado, que é diferente da sua assinatura de forças, porque para fazer a sua assinatura de forças, que são aquelas que você reconhece, que as pessoas reconhecem em você, você não precisa de nenhum assessment. Agora, quando você faz o via teste, que é inclusive gratuito, ele vai te dar as 24 na ordem por ordem de acesso, sendo que as 5 primeiras são suas forças mais acessadas, por isso top 5. Veja, o que eu quero que você faça? Faça esse teste e depois vai lá na última foto que eu vou postar, eu não sei se já tá lá no meu feed, comente para mim em que posição, deixa eu até olhar aqui. Não, tem lá uma última foto que é uma caixinha de pergunta. Comente para mim lá qual é a sua, em que posição tá a sua força de caráter, criatividade, tá? Se a sua força de caráter tiver lá em cima, excelente, é só como se diz, TBT. Sentar a bunda na cadeira e produzir e criar, porque você tá acessando muita criatividade, aproveita. Mas se a criatividade estiver lá embaixo, pessoal, exercícios aí para você estimular essa criatividade. Eu vou dar dicas de como você pode estimular, certo? Então, eu quis, por meio desse estudo, existe até um vídeo no YouTube que você pode procurar. Ele é um vídeo das forças de caráter, em inglês. Então,
procura aí que você pode assistir também. É um estudo muito bom, viu, gente? Eu acho que é importante para quem quer saber aí qual é a posição dentre as 24 que está a sua criatividade, para você já buscar um plano de ação para aumentar o acesso dessa força. E o que é criatividade? Criatividade é pensar em novas formas de fazer as coisas, gostar de ser original, gostar de inventar. Então você está criando coisas o tempo todo, está olhando coisas de outra forma, tentando fazer coisas de formas diferentes, tudo isso. E uma das razões, pessoal, das pessoas não se acharem criativas é porque elas consideram que a criatividade é algo muito além de suas capacidades, entende? Outra perspectiva que faz as pessoas também desacreditarem que são criativas, esse sentimento arraigado que tem na mente, que eu acabei de dizer agora há pouco, o medo de falhar. Isso vai gerar um bloqueio criativo. E o que é esse bloqueio criativo, pessoal? Esse bloqueio criativo são paradigmas, são crenças limitantes que você impõe e isso te paralisa. Mas uma das coisas que pode ajudar você sair desse bloqueio que você está criativo, eu não sei se todos estão, mas quem estiver, é planejar, sabe? Porque a falta de planejamento para execução de algum projeto, ela te gera uma certa insegurança na hora de aplicar. E essa indecisão na hora de fazer escolhas e vão culminar então nesse bloqueio. Se você quer gamificar a sua aula, vamos começar a deixar as nossas aulas mais divertidas? Então vamos começar a planejar essas aulas. Não é pensar assim, nossa, o cenário ideal é que eu tivesse um game que fosse assim extraordinário, que fosse uma coisa maravilhosa, perfeita. Não, gente, tudo é um aprendizado. E nós não estamos hoje aqui andando, correndo, dirigindo, porque nós nascemos assim. Nos níveis de desenvolvimento do ser humano, né? Níveis de desenvolvimento da identidade, o primeiro nível nós nascemos dependentes dos outros. Nós não sabemos, não nascemos sabendo cozinhar, sabendo andar, sabendo investir, sabendo trabalhar. Nós nascemos dependendo de outra pessoa e nós fomos adquirindo habilidades no decorrer dos anos para que nós chegássemos onde nós estamos hoje. Então, assim também acontece quando você quer aprender uma habilidade nova relacionada a algo que te interessa. Por exemplo, gamificar a sua aula, tornar suas aulas mais divertidas, entende? Quando você busca deixar as suas aulas mais divertidas, você está pensando em formas de fazer a diferença, de fazer algo diferente para fazer a diferença, para deixar que os seus alunos se sintam muito mais envolvidos, muito mais engajados. Então, quando nós temos esse objetivo, agora a gente precisa traçar rotas, caminhos para alcançar. Como é que nós podemos fazer para tornar, gente, uma aula mais criativa? Primeiro, eu quero trazer para vocês algumas características de pessoas criativas, tá? E na sequência a gente vai gerar esses insights. As pessoas criativas, pessoal, elas sonham o tempo inteiro e se perdem no tempo, porque elas ficam ali imaginando situações possíveis e impossíveis dentro desse processo criativo, certo? E elas também, uma segunda característica é que elas ficam entediadas facilmente, no sentido de inquietude, inconformismo, buscando formas diferentes de fazer as coisas. Tem esse caminho. Mas qual seria o plano B? Qual é a outra forma de chegar na mesma solução? E isso vai tirando você desse bloqueio criativo. Você começa a criar. Mas lembre lá, ó, que o medo é o primeiro que tem que ser cortado, certo? Terceira característica aí dessas pessoas criativas, pessoal, é que elas precisam sempre de um estímulo para se manterem vivos, para se sentirem vivos. Então elas querem criar algo novo, querem sempre estar inventando coisas, certo? Quarta característica de pessoas criativas é enxergar o mundo com o olhar de uma criança.
Quer algo mais legal, gente? Porque enxergar o mundo com o olhar de uma criança é você o quê? Se tirar de uma situação alienada, de um modelo pronto. Ou seja, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que seguir esse modelo pronto. Eu não vou reinventar a roda. Quando você pensa que você não pode reinventar a roda, você está entrando na zona de conforto. E aí você não entra na zona de esforço e não promove mudança. Se você quer criar algo novo, você precisa testar, você precisa fazer coisas diferentes. O Dell, gente, o Michael Dell, que criou essa rede aí, essa empresa muito conhecida de computadores, ele comprou um computador e desmontou esse computador. Desmontou. E ele percebeu que somando as partes do computador, custava 5 vezes mais barato do que a máquina pronta. Ele falou, tá aí, vou comprar peças de computador. E aí nasce a Dell. Porque não se conformou com algo que vinha pronto, quebrou um padrão, entende? E começou a criar. Então, quando a gente olha com o olhar de uma criança, a gente não aceita e a gente começa a se questionar. Eu acredito que muitos de vocês aqui que são pais e mães já passaram aí pela fase dos filhos de vocês ficarem o tempo todo. Por quê, mãe? Por quê? Mas por que isso? É o porquê dos porquês. E tem hora que você fala assim, porque sim. Porque você já não sabe mais explicar, né? Tanto explicar. É isso, gente, é questionar. Uma das habilidades de pessoas criativas é como de uma criança. Você olha com aquele olhar assim de porquê, querendo entender algo mais e você encontra muitas respostas. Isso pode ser a chave do sucesso, certo? Bom, a quinta característica aqui de pessoas criativas é justamente saber que vão falhar, mas saber também que vão tentar de novo. Eu vou falhar, mas eu vou tentar de novo. Então, se na sua gamificação você já começa pensando assim, ai, não vai dar certo, eu não vou fazer, medo, bloqueio criativo. Faça, erre e faça de novo. Aprenda com os seus erros. Porque é assim que a gente aprende mesmo, gente. Eu já falei aqui em episódios anteriores que nosso cérebro, ele aprende com tentativa e erro. Se a gente não erra, às vezes a gente não tem oportunidade de melhorar e de aperfeiçoar, certo? Bom, a sexta característica aqui de pessoas criativas, pessoal, é que eles seguem o coração, sabe? Mesmo que muitas vezes a razão, a mente diga o contrário, essas pessoas estão dispostas a assumirem riscos. E a gente só empreende em direção a algo novo quando a gente assume riscos. Uma das características aí muito presentes em empreendedores é que eles assumem riscos. Já pensou se as pessoas não tivessem assumido o risco de colocar uma máquina de muitas toneladas no ar, como nós encurtaríamos as distâncias hoje? Por medo de cair, né? Ah, tá, a física tá me dizendo que com essa velocidade, tempo, dá para subir. A turbina precisa estar numa velocidade X para subir, depois para estabilizar, tá, todos os cálculos feitos, a máquina tá pronta, tá, mas para colocar no ar, eu preciso assumir um risco, porque ela pode cair. Então, assim como várias descobertas na nossa vida, alguém foi lá, assumiu o risco, alguém errou, alguém falhou, mas fez, tentou de novo, aperfeiçoou e tá aí. Grandes inovações o tempo todo para que nós pudéssemos desfrutar. Então a gente também pode criar. E a gente pode criar algo novo, sim. A gente não precisa seguir um modelo pronto para nada. Claro que existem pesquisas que nos orientam, que já tem dados interessantes e que a gente não pode ignorar, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando em fazer algo novo também, criar o seu próprio modelo. É empreender neste algo novo, para que nós consigamos fazer a diferença na nossa educação, certo? Bom, gente, a sétima característica aqui de pessoas criativas é que, onde a maioria das pessoas enxergam ali dificuldade, eles veem oportunidade. Olha a oportunidade de criar algo novo aí. Olha a oportunidade de aprender, né? Bom,
A 8ª característica é que eles se apaixonam por suas criações, mas eles podem odiá-las no dia seguinte e vice-versa, viu? Mas eles gostam do que eles fizeram, mesmo sabendo que é algo incipiente, amador ou um MVP e que depois vai ser melhorado. 9, pessoal, a 9ª característica, eles são extremamente observadores. Eles observam como aquilo que está sendo feito atualmente poderia ser feito de forma diferente, porque tudo isso serve de inspiração para eles. E a 10ª característica de pessoas criativas que eu trouxe para vocês é que eles sempre estão fazendo novas experiências, explorando, experimentando, inventando. E como você pode fazer isso, gente? Simplesmente fugindo da rotina. Escolha algo na sua rotina para você fazer diferente e aí você testa. É importante a gente fazer coisas diferentes para a gente tentar criar. E agora eu quero chegar no ponto onde você já sabe que você é capaz, você já sabe que você é criativo, você vai fazer o assessment para ver qual é a posição que está a sua criatividade e você vai explorar formas de desenvolver mais essa criatividade para essas forças aí estarem ali nas suas top 5. Aquelas forças que você acessa com frequência, porque aí sempre você vai estar olhando uma situação e vai estar criando na sua sala de aula. Isso é algo que você já sabe. Você sabe isso porque existem estudos científicos que já provaram isso. Já sabe também que o medo te impede e que se você não estiver disposto a errar, você não vai tentar. Eu disse para você, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. Faça. Gente, antes da zona de medo, existe a zona de conforto. Se você não sai da zona de conforto para a zona de esforço, você não rompe a barreira do medo e aí não há abundância. Então, agora é pensar, tá, eu já tô sabendo que é possível, se outras pessoas fizeram, eu também posso fazer. Mas o que eu posso fazer então, Naira, dentro de sala de aula, pensando em criar aulas mais divertidas? Primeira dica que eu vou dizer para vocês, já seguindo essa linha mesmo de criatividade. Você vai jogar 10 games online. Jogar 10 games online e descrevê-los. Descrever é o passo a passo. Porque se você quiser ficar bom em gamificação, você precisa jogar. Mas não é só jogar para se divertir e dar risada. Não, é jogar com aquele olhar clínico de quem vai pegar naquela experiência um modelo para você empreender na sua sala de aula, para você investir nas suas práticas docentes, certo? Então, você vai descrever esses 10 jogos. Por quê? Porque ao descrevê-los, você vai compreender como as diferentes mecânicas funcionam. Isso vai te dar insights para você criar o seu próprio game, a sua própria gamificação. E por que um jogo, Naira? Porque a gamificação deriva do jogo. A gamificação é buscar a arquitetura de jogos, os elementos de jogos, para aplicá-los num contexto real, a fim de inspirar pessoas, promover mudança de comportamento, engajamento, gerar aprendizagem. Então, eu estou colocando ali os elementos de jogos no ambiente real para incentivar o cumprimento de algumas tarefas. E com o cumprimento dessas tarefas, a pessoa avança de fase, sobe de ponto, sobe de nível, ganha pontos, recompensas, tudo como se estivesse num grande jogo. Então, você vai selecionar dentre esses 10, tá? Dica prática. Dentre esses 10 games, você vai selecionar um game que você tenha gostado muito e que você acha que tem identificação com seus valores, com aquilo que você gosta. Certo? Você vai pegar esse game e é como se a gente fosse desmontar esse game, sabe? Como se a gente fosse desmembrar isso tudo em partes para que nós consigamos montar uma espécie de template, um modelo para fazer o nosso próprio game. Então vamos lá. Peguei um game lá do Super Mario. Bom, eu sei que ele é um encanador, irmão do Luigi, que a narrativa envolvente é salvar a princesa, que tem dragões que eu preciso desbravar,
fases, né? Os mundos, que são os níveis, e tem canos, né? Que são os atalhos que levam para bônus, levam para outras fases, enfim. Tenta pegar aí um jogo e, como se diz, né? Esmiuçar esse game. O que você vai fazer? Vai selecionar e vai começar a observar o que tem nesse game e o que você poderia fazer aplicado ao seu contexto de sala de aula. Por exemplo, qual é a narrativa do game? No Mario é salvar a princesa. Então eu percebo que todas as fases conduzem ao caminho de salvar essa princesa, e aí enfrenta-se obstáculos, tem um feedback, a princesa está te esperando, você mandou bem, enfrente esse dragão, tem toda uma narrativa que guia o jogador, dá feedback de performance. Então, qual é a narrativa que eu posso trazer para minha sala de aula? Tem a ver com o meu tema, que tem a ver com esse público-alvo, né? Com a idade dessas pessoas, e que se conecte com o que para mim é legal também. Criar a sua narrativa. Você já escolhe o tema, você já escolhe ali qual é o enredo, qual é a história que você vai contar por meio do game para guiar esse jogador, assim como nos jogos de videogame mesmo, certo? Bom, sempre em algum jogo tem uma vitória épica. Qual é a vitória épica do game Super Mario? É salvar a princesa, porque aí como se diz, né? 0 cartucho lá na minha época, né? De sopradores de cartucho. Então é salvar a princesa. No seu game, qual vai ser essa vitória épica? Como essas pessoas vão desbravar isso ao ponto de conseguir ali, a recompensa final? Onde o seu jogador, onde o seu aluno tem que chegar para ganhar esse jogo? Qual é essa conquista maior, essa vitória épica, certo? Bom, que obstáculos tem lá no jogo de Super Mario? Tem o dragão, que é o maior vilão, mas tem outros obstáculos menores, tem limitação de tempo, tem fases que vão aumentando a dificuldade através dos tempos, né? Vai aumentando a dificuldade, os níveis. Cada fase tem um desafio diferente. Quais são os obstáculos aí? E aí você começa a olhar o que você poderia trazer da ideia do game para a sua realidade, para a sua aula. Que obstáculos, que desafios você poderia trazer para a sua aula, certo? Para os seus alunos. Então, pensando que esses desafios têm de ser congruentes ao conteúdo que você está entregando e que não pode ser difícil demais e nem fácil demais. Tem que ter o equilíbrio entre desafios e habilidades. Lembra que eu disse para vocês, né? Quando você equilibra desafios e habilidades, você gera flow, engajamento, estado de fluxo, certo? Nós falamos disso no episódio anterior. Bom, qual é o cenário do game? Onde esse game acontece? Acontece em mundos, né? São os mundos, tem canos e tal, no ambiente virtual. E onde vai acontecer o seu? Você não precisa de tecnologia para gamificar uma aula. Você pode fazer uma gamificação totalmente analógica. Vai ter um episódio aqui que eu vou falar de ferramentas, mas eu vou dar dicas também de como você pode trabalhar uma gamificação analógica. Levar para a sala de aula presencial, no caso, né? Tô falando do modelo presencial e tá aqui tudo analógico. E se você tá num ambiente remoto, tem ferramentas para você trabalhar essa gamificação no ambiente remoto, inclusive muitas gratuitas que você pode utilizar para gerar essa experiência de game para os seus alunos, certo? Bom, então você escolhe o seu cenário, o tema, né? Tudo isso envolve aí essas questões que geram fantasia. Se a gente está pensando num jogador explorer, socializers, eles vão ficar bem envolvidos com isso. Bom, aí, pessoal, tem mais um questionamento, que é: quais são as conquistas e recompensas que o jogador recebe e como ele recebe quando ele atinge, quando ele conquista algo no jogo? Olha lá no jogo do videogame. E quais você pode inserir aqui para o seu aluno? Em quanto tempo isso vai se dar? Como vai ser o sistema de pontos? Como pontua-se lá no videogame? Como eu posso pontuar os meus alunos aqui nessa sala? Como eu posso recompensá-los por meio do cumprimento destes desafios, certo? Bom, outra reflexão é:
Quantas fases tem lá no videogame? Como é que se dá a projeção do jogador? Como ele avança de fases? E eu vou trabalhar aqui na minha sala de aula também. Quantas fases vão ter no meu game? Quantas fases terão no meu game? Naira, fases são o quê? Você faz ali, ó, uma série de desafios que o seu aluno precisa percorrer, que é uma trilha de aprendizagem como pano de fundo, certo? E aí você vai observar quantas compreendem o seu conteúdo. Vai trabalhar isso tudo alinhado ao seu conteúdo. Inclusive como ele pode ganhar pontos ou não em cada uma dessas fases. E agora, pessoal, para que você coloque isso tudo em prática, sabe o que você vai fazer? Você vai baixar um aplicativo chamado MindMeister. MindMeister é um aplicativo de mapa mental. E você vai criar o seu mapa mental desse jogo. Ele é utilizado para fazer mapas conceituais, mapas mentais. Você vai criar, seguindo aí as orientações desses meus questionamentos, você vai pensar nesse jogo, vai descrever esse jogo que você escolheu, e a cada item desse que você identificou no jogo real, você vai criando situações para o seu jogo, para a sua gamificação. Use esse aplicativo porque você vai conseguir ver visualmente os desdobramentos de cada ação, inclusive se tiver faltando algo, em qual ponto tem menos ou mais ações, para você ver, depois ter uma visão geral de como vai ficar essa aula gamificada, como isso pode se transformar num grande game. Para você olhar e falar, bom, como eu posso deixar isso mais interessante, mais divertido aqui, até pensando no episódio anterior. Lembra que eu falei das diversas diversões, 4 tipos? Hard Fun, People Fun, Easy Fun e Serious Fun? Bom, então as coisas vão se conectando, certo? Outra coisa, pessoal, que é importante você fazer para a gente fechar essa live de hoje, muita dica aqui, hein, gente? Muita coisa. Depois você pega essa live, dá uma estudada, coloca isso tudo no papel, pratica um pouquinho o que você vai ver. Tudo é treino e técnica. Você já tá pegando a técnica, agora é ir treinando. Então, uma coisa que eu acho importante você fazer é entreviste alunos. Olhe, no processo de criação, né, nesse processo criativo aí de deixar as aulas mais divertidas, a gente já começou a falar como você poderia gamificar, mas nos próximos episódios a gente vai falar muito mais. Entreviste alunos. Tente trazer para eles perguntas que ele consiga demonstrar para vocês qual é a dor deles. Tente identificar essa dor. O que deixa esses alunos também motivados numa sala de aula. E se fosse um game? Que estilo de game seria interessante para ele? Quais recompensas o estimulariam? É pesquisa, gente. Ninguém erra por pesquisar. Ninguém erra, ninguém falha por pesquisar. Levante essas informações. Quando você tiver tudo isso, ó, TBC, né? Tire a bunda da cadeira. Manda ver, como se diz, né? O céu é o limite, tá? Então é isso. Quero ver todo mundo fazendo via teste, indo lá no meu Instagram depois, comentando. Eu sei que a galera tá assistindo essas aulas aqui gravadas, a maioria, né, tá assistindo depois. Se demorar muito para assistir, sai do ar, porque a gente tá fazendo pílulas, tá tirando as lives do ar. Depois vai ter algumas aqui no YouTube, algumas no meu Instagram também. Mas então não demorem muito para assistir, porque a galera tá assistindo depois, mas como se diz, né? Vamos tirar a escassez, tudo sai do ar. Então aproveitem aí, viu, gente? E comentem lá na última foto qual foi a posição da sua força criatividade lá no Via Teste, pra gente poder trabalhar, certo? E trocar, porque, como se diz, amanhã não, gente. Amanhã é sábado e domingo não tem live. Segunda-feira a gente volta aqui neste mesmo bate-horário com o tema do episódio 6. Tá lá no meu feed também no Instagram para você saber o que vai ser esse episódio e eu te espero aqui. Beijo para vocês e até a próxima.